Uma noite muito especial para nós. Eu estou muito alegre aqui de ver o meu sogro e a minha sogra ali. Pessoas especiais para mim, uma família que Deus me deu no decorrer do tempo, né? Mas Deus sabe do propósito da nossa vida, da vida de cada um de vocês aqui. A vida de cada um de vocês está na mão do Senhor. Vocês escolhem ou não viver o propósito que Ele tem para a vida de vocês. Mas graças a Deus por pessoas maravilhosas que Deus me concedeu, a oportunidade de liderar os jovens. Não é um trabalho fácil, mas eu amo o que eu faço. Eu acho que isso já é o principal. Para não tomar muito tempo de vocês, eu gostaria apenas de pedir um tempo de oração, apenas alguns minutinhos de oração em favor da vida de um jovem nosso aqui, meu amigo, meu irmão, que eu aprendi a amar, por mais que não seja tão próximo assim. Infelizmente ele sofreu um acidente, mas eu creio no poder do clamor da igreja para salvar, para confortar os corações dos familiares. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, diante do Senhor, meu Deus, nós colocamos agora em intercessão a vida do João Victor, meu Deus. Meu Pai, aquele jovem que sofreu um acidente, o Senhor, meu Pai, sabe de todas as coisas, e o Senhor tem o controle de todas as coisas, até mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está no controle, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, que aquilo que for da capacidade humana, para que possa, Senhor, meu Deus, operar, para que possa cuidar dos seus filhos, os médicos, os cirurgiões, que o Senhor tome de conta de cada um deles, dê sabedoria para que possa, meu Pai, cuidar do seu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós também te pedimos intervenção celestial, Pai, para ir de favor às famílias, meu Deus, tanto a família da irmã Alessandra, meu Pai, da Gabi, os irmãos dela, meu Pai, também, meu Senhor, a família daquele jovem, meu Deus. O Senhor conhece o contexto familiar e o Senhor ama a cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer consolação, conforto e paz, mesmo em momentos de tribulação, pois a tua paz excede todo o entendimento. Que assim seja, meu Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no texto tema. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2 e verso 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Rei. Vou dar um tempo para os irmãos acharem. 1 Pedro 2, verso 9. Amém? Glória a Deus. Compartilha com seus pais lá, amor. Vamos esperar um pelos outros, porque a pressa não faz parte da nossa vida, né? Nós já temos a eternidade, então o tempo para nós é algo aleatório. Vamos ter paciência. Amém? Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No 3, vamos todos juntos? 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E vocês podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o escritor desta carta aqui é o apóstolo Pedro. E eu gostaria de falar um pouco da história de Pedro, porque Pedro ele é um homem, um homem comum até Jesus encontrar com ele. Um homem que trabalhava, um homem que tinha esposa, um homem que tinha um caráter físico, ético, moral, um homem que tinha uma personalidade forte. Mas nós podemos ver que Jesus, quando ele chega, ele muda a história, ele muda o nosso ser, a nossa maneira de viver. E não foi ao contrário com Pedro, porque Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, ele estava pescando, Jesus chegou até ele
e ele não tinha pescado nada a noite inteira. Então Jesus dá uma ordem para ele, os irmãos conhecem, joga a rede do outro lado. E ele falou, porque o Senhor disse. Então eu falei assim, que nós sejamos assim também, sabe, darmos o primeiro passo, porque Jesus, ele diz assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então Jesus, ele sempre faz um convite a nós. Ele diz assim lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus é um cavalheiro, e Jesus, ele bate na porta do nosso coração, na porta dos nossos projetos, sonhos e planos, porque às vezes a gente até faz a confissão de fé, mas fica somente na igreja, e quando a gente sai daqui, a gente perde essa fé em Jesus Cristo, e Jesus faz parte somente da nossa vida aqui na igreja, no nosso trabalho, nos nossos negócios, a gente não coloca Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, se vocês atenderem ao chamado de Jesus, atendam por completo, assim como Pedro fez. E Pedro, naquele momento, ele vai e faz a pesca maravilhosa, e Jesus diz para ele, agora você deixa a rede aí, e você e seu irmão, agora vocês serão pescadores de homens. Olha que interessante. E aí Jesus naquele momento começa a mudar a história de Pedro. E Pedro, ele é um apóstolo, como minha esposa me ajudou com a palavra. Pedro, ele era espontâneo. Aleluia. A Júlia me ajudou a desatar esse nó que estava na minha cabeça. Pedro, ele era espontâneo. Pedro não tinha medo de ser quem ele era. E por isso nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes a gente entra pelas portas da igreja e mostra ser um tipo de pessoa, e lá fora a gente é outro. Tem pessoas que dentro da igreja sorriem, brincam, se alegram, mas lá fora tem depressão, sofre angústia, é fraudulento, é mal com o seu próximo, não tem amor no coração, não tem compaixão. Então a gente precisa ser uma pessoa só, e era assim que Pedro era. Pedro, ele tem uma revelação maravilhosa a respeito de Jesus. Jesus fala assim para os discípulos, ó, quem o pessoal lá fora diz que eu sou? Vou conjecturar nas minhas palavras. E aí eles dizem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta, e eles, cada um dá a sua versão daquilo que eles ouviram perante Jesus. E aí Jesus volta-se para eles e fala assim para eles, ó, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro, ele tem uma revelação maravilhosa que o próprio Jesus testifica depois que ele fala. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Olha que maravilha a revelação que Pedro teve a respeito de Jesus. Jesus testifica dizendo, não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que te revelou estas coisas. E isso é bom, é maravilhoso. E é muitas das vezes o que acontece com nós, Andressa, com a gente que é convertido. E logo após, Jesus fala do processo que ele haveria de padecer, que ele haveria de ser entregue e que ele sofreria. E então Pedro se volta para Jesus e diz, espontâneo, ele diz, não, Senhor, não seja tão pesaroso consigo mesmo, o Senhor não pode passar por isso, o Senhor é o Filho de Deus. E aí Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de escândalo. Olha só como é que Pedro vai do céu até ao inferno, porque Jesus condena ele, que deu lugar para Satanás. Ele deu lugar, emprestou a boca dele. Não, o Senhor não pode padecer essas coisas. Mas por que Jesus padeceu? Porque precisava ser pago um preço. E esse preço não era literalmente Jesus que devia. Éramos eu e você que estamos aqui nesta noite. Os nossos pecados. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Isso é maravilhoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos nós temos direitos de nos arrepender, porque Jesus pagou um alto preço lá na cruz. Foi cuspido, foi caçoado, zombavam dele, cuspiam nele, batiam nele antes de crucificar. E este é o verdadeiro propósito do Evangelho, das boas novas do Reino de Deus. É anunciar essas palavras. Eu sei que todos nós temos necessidades nessa terra,
e realmente temos. Muitas são as aflições dos justos, mas fiel é o Senhor que o livra de todas. Então o Senhor, Ele sempre está conosco. E Pedro tinha esse perfil espontâneo. Quando ele tinha uma revelação, ele falava, e quando ele tinha algo humano, ele também já colocava para fora. Pedro, ele não negava quem ele era. E a respeito da história de Pedro, eu queria destacar esse ponto para vocês que estão aqui nesta noite. Para que vocês, jovens, senhores e senhoras, sejam diante de Deus quem realmente vocês são. Sabe, a Bíblia nos aconselha a nos arrepender dos nossos pecados. Aquele que confessa e abandona alcança de Deus misericórdia. Mas antes de falar isso, ele diz que aqueles que escondem as suas transgressões não prosperam. Sabe por que muitas das vezes a nossa vida estagna? Sabe, o diabo ganha espaço, ganha lugar na nossa vida? Porque a gente não se arrepende do nosso passado. Passado já diz, passado, passou. Ninguém muda o passado. O que você pode mudar? O seu futuro, com as suas decisões hoje, as suas tomadas de decisões. Já parou para pensar que a cada decisão que você toma hoje, aqui, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, você está influenciando no seu futuro. Aleluia. Você está influenciando lá na frente. Por isso que a lei da semeadura, a Bíblia diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, que possamos semear coisas boas na nossa vida. Se queremos ser amados, amem também. Se queremos ser respeitados, respeitem, obedeçam, e nós vamos chegar nesse ponto. Mas esse era Pedro. Pedro era alguém verdadeiro e espontâneo, até mesmo nas horas erradas, mas realmente ele colocava para fora aquilo que estava dentro dele, e ele recebia correção. E olha que maravilha. E aí Deus diz que ele corrige a quem ele ama. Mas como Deus vai te corrigir se você não expõe as suas mazelas para ele e nem para ninguém? Você mostra ser uma pessoa bondosa, caridosa, amorosa, mas lá no seu interior está cheio de amargura, dor, rancor, sofrimento. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é regeneração por completo, né, Felipe? Nós aprendemos na escola bíblica dominical. O Senhor não muda somente a nossa condição espiritual, mas Ele também causa em nós, o Evangelho causa em nós uma metanoia. Aprendi com o Felipe. Mudança de mente. Sabe, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Sabe, a gente precisa viver esse Evangelho, viver essa graça de Deus, receber de tal forma que o pecado não mais faça parte da nossa vida por prazer. Sabe quando você encontra prazer em pecar, em beber, você se alegra nessas coisas? Não é o verdadeiro propósito. As pessoas, no caso, que se embebedam, elas dizem que Jesus bebeu e porque Jesus bebeu, elas também bebem. Mas nós sabemos que o vinho tem um significado simbólico na Bíblia. O vinho ele simbolizava a alegria, e por isso que Jesus transformou a água em vinho. Porque água tem gosto, água tem cheiro, água não tem cheiro, não tem gosto. E Jesus, naquele momento, fez aquele milagre naquele casamento, porque o casamento, a vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser monótono, ele não pode ser sem graça, aleluia, sem cheiro, sem valor, ele precisa ter alegria. E foi por isso que Jesus transformou a água em vinho, para que a gente pudesse ter alegria. E hoje quem desenvolve, sabe, quem nos enche de alegria? Quem nos enche de alegria hoje é o Espírito Santo. Aleluia! Ele é o enviado de Deus para nós. É a presença de Deus em nós que nos proporciona ser alegre. Paulo aconselha a igreja de Filipos dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem sempre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor vivendo em nós é a nossa alegria diária. E é sobre isso que eu queria dizer para os irmãos, sobre um pouco a história de Pedro, que realmente era espontâneo, mostrava quem ele era, e por isso ele recebia correção em público. Não é feio receber correção, é pelo contrário, é um sinal de que Deus ainda te ama, de que Deus ainda te quer bem, e por isso ele te corrige.
A correção, a princípio diz a Bíblia, ela é motivo de dor, mas depois ela produz frutos, aleluia, frutos maravilhosos, frutos de arrependimento. E é isso que nós precisamos neste tempo. E foi Pedro quem escreveu esta carta aqui. E Pedro, depois de se encontrar com Jesus ressurreto, ressuscitado, Jesus se encontra com ele, e a gente conhece também esse famoso encontro de Jesus com Pedro, depois que Jesus ressuscita. Jesus pergunta para ele assim, ó: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala assim: eu te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? E aí ele responde: eu te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E aí ele fala: tu sabes, Senhor, constrangido, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E foi isso que Pedro fez aqui através dessa carta. Jesus mudou totalmente a história de Pedro, a ponto de que ele passou de um mero homem, como a gente abordou dizendo que Pedro era um simples homem, mas agora Pedro é um homem de Deus. Aleluia. Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro é um homem que faz a diferença na sociedade. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a ponto de que não mais nós sejamos levados por ventos de doutrinas, ou por maus conselhos, ou por Netflix, por influência mundana. E a gente ora espiritual, ora carnal, ora espiritual e ora carnal. O crente, ele precisa ser constante na sua vida cristã. Aleluia. Sabe? A Bíblia nos aconselha dizendo que a gente precisa praticar a obra do Senhor. A gente precisa, sabe, produzir frutos. A gente precisa, sabe, levar o Evangelho até aqueles que necessitam, sabe, de uma maneira precisa. Às vezes não precisa de falar multidões de palavras, mas o testemunho fala por si só. A Bíblia diz que a nossa vida deve ser como um livro aberto, sabe, que não é um diário que fecha e que ninguém pode relar, igual nos filmes. Não sei se alguém aqui tem, mas põe no meu diário, a gente vê isso muito em filme. Mas não, a nossa vida precisa ser um livro aberto, porque Jesus nos resgatou, e é sobre isso que Pedro vai falar. Pedro vai falar com pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que não mais são pessoas comuns, que não mais se permitem ser levadas pelos conselhos do mundo. A igreja sempre passou por grandes provações, e essa igreja não foi diferente com ela. Essa carta de Pedro foi destinada à igreja que se encontrava na região de Bitínia, para todos os cristãos. O estudo que eu fiz, então, é para todos nós, nessa ocasião aqui em especial, para aquele tempo, para uma região de crentes, para uma região onde se encontrava a igreja. Mas hoje para nós, para todos os cristãos, chega para nós esta palavra maravilhosa aqui. E Pedro, antes de chegar no verso 9, Pedro, ele começa a aconselhar as pessoas a viverem uma vida de santidade. Está escrita exortação à santidade aqui, a epígrafe. Irmãos, exortação é mais do que somente um estímulo, sabe? É um encorajamento. Deixa eu me fugir da palavra. É um encorajamento a viver uma vida de santidade. Por quê, irmãos? Uma vida de santidade, ela nos proporciona tudo aquilo que nós não vamos receber no mundo. Inclusive o Mike orou na mesma hora em que eu pensei nesse ponto aqui. Eu meditei em casa e estava pensando ali no momento da oração. E aí o Mike, ele orou para que nós, como crente, nós sejamos santos, para que a gente possa fazer a diferença. E essa diferença que a gente vai fazer vai ser somente no Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas procuram no mundo, e esse é o ponto, as pessoas procuram no mundo aquilo que somente Deus pode fazer. Você no mundo, você vai ir por todos os lugares, fazer todas as coisas, desde somente tomar um pouco de cerveja, até o ponto de se embriagar, ao ponto de usar uma droga nociva
até o ponto de usar uma droga que a gente vê as pessoas na rua, que a gente vê as pessoas alucinadas. Você no mundo, eu falo sem dúvida alguma que certamente esse é o destino daqueles que procuram felicidade, alegria, paz e amor no mundo. Porque no mundo, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. E Jesus disse que o diabo veio senão a roubar, matar e destruir. E o mundo jaz no maligno. Então você vai ter três coisas no mundo: morte, dor e sofrimento. É só isso que você vai ter no mundo. E roubo, né? Você vai ser roubado assim como todos nós somos. Mas esse furto que Jesus fala é o furto da paz, é o furto da alegria. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer roubar a nossa vida, o nosso prazer de viver. E hoje ecoam-se, né? As pessoas normalmente, crentes, cristãos, jovens, que estão na igreja dizem: não, eu não uso droga e nem bebo. Eu somente assisto uma série ou algo do tipo assim, alguns filmes. Eu literalmente, a minha esposa pode falar para vocês aqui, eu sou chato. E aí ela fala que eu sou velho. Mas não é que eu sou velho, é que, sabe, eu sou prudente naquilo que eu vejo e naquilo que eu escuto. Porque foi isso que eu aprendi. O que me trouxe até aqui não foi série, não foi filme, não foi televisão. O que me trouxe até aqui foi o amor de Deus por mim. Sabe, e esse amor é um amor que o mundo precisa saber. O amor altruísta, o amor que se entrega, sabe? O amor que olhou para nós e viu que não havia sequer um homem justo debaixo do céu que fazia o bem e que faça o bem e nunca peque. Não havia sequer um homem, nem uma mulher, nem um jovem ou criança. Mas ainda assim Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Sabe, esse amor que nos preenche tanto, que tanto faz, sabe, se a gente é aceito pelo mundo ou não. E nós sabemos que nós seremos rejeitados pelo mundo. Aquela igreja estava sendo rejeitada naquele momento. E esse é o motivo que Pedro escreveu aquela carta. Você ser rejeitado pelo mundo, sabe, é motivo de alegria, Jesus disse. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Porque antes de perseguirem a nós, eles perseguem a Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da nossa alma. A paz do mundo, a luz do mundo é Jesus Cristo. Mas aqueles que tropeçam na palavra, segundo Pedro orienta aqui mais para frente, aqueles que tropeçam na palavra, que são desobedientes, Jesus se torna uma pedra de tropeço. Então eu te peço, meus irmãos, que vocês possam, nesta noite, assim como Pedro aconselha, viver uma vida santa. E o outro ponto que Pedro destaca aqui é a obediência. Sabe, a obediência, ela vai nos levar a lugares em Deus que nós jamais imaginaríamos vivenciar coisas, sabe, ter visão daquilo que Deus está fazendo. Eu era um homem comum, sabe, alguém que o meu pai somente me gerou no ventre da minha mãe e sumiu no mundo afora. E eu vi meu pai apenas umas 2 vezes, fui criado pela minha mãe tia, que está ali, pelo meu pai, que se chama Salvador. Então, resumindo, eu tive uma paternidade que foi adotiva, porque eles eram meus tios, me adotaram como filho. E por que eu estou tocando nesse ponto, meus irmãos? Porque eu não quero que vocês saiam daqui somente com uma palavra: nossa, eu preciso viver uma vida santa. Mas por quê? Eu quero dizer para vocês, em minhas palavras, que a vida de santidade ela é muito melhor do que a vida sofrendo no mundo. Ela é muito melhor. Ela não tem comparação, sabe? Eu vivia de uma maneira, eu estava comentando isso com a Júlia ontem, no nosso momento de oração. Eu falei para ela: Júlia, tinha momentos que eu ia para o meu quarto e eu ia desesperado, chorando, incerto, com tanto medo, e ninguém via aquilo, cara. Só o Senhor via. Sabe, só Ele via cada lágrima, cada choro, cada desespero que eu entrava, o medo, a incerteza, porque só quem tem a ausência paterna, a ausência do pai presente na sua vida, sabe o quão dolorido e o quão dificultoso isso é, sabe? E por mais que eu tinha os meus tios, mas não era a mesma coisa. Eu sempre pensava: poxa, por que isso acontece? Por que essa rejeição? Por que meu pai sumiu? Ele não me deu a oportunidade
responsabilidade de ser filho dele, nem dele ser meu pai. E aí me veio a resposta do Senhor há muito tempo atrás. Guardem isso no coração de vocês. A missão de ser um pai, ela não é para qualquer um. A missão de ser pai, ela revela o caráter de Deus. Deus é pai. E por isso que muitos homens fracassam nessa missão. Muitos homens abandonam se tornam um fardo para aqueles que são carnais. E muitos pais abandonam esse fardo. Muitos pais estão dentro de casa, são agressivos com seus filhos, sabe? Gritam, porque não sabem como lidar com essa situação, não sabem ser bons conselheiros. E o nosso bom conselheiro é o Senhor. E é por isso que eu estou falando para vocês. Porque eu encontrei em Deus aquilo que o meu pai não ofereceu, aquilo que ninguém no mundo, nada, dinheiro, fama, nada disso poderia, sabe, me resgatar da maneira que Cristo me resgatou, da maneira que Cristo foi lá no lamaçal da destruição e me arrancou com mão forte, sabe? É esse o privilégio da vida cristã, é isso o maravilhoso do Evangelho. O Evangelho, aleluia, ele é a boa nova, transformação de vida. Ah, meu Deus, isto é precioso para nós. E Pedro escreveu esta carta nesse intuito, de motivar os cristãos da época. E nós entramos aqui, e eu também tenho o intuito de te motivar. Abandonar uma vida estagnada, às vezes a gente se acostuma a ir na igreja, isso é uma verdade. A gente se acostuma, aos 7h30 tem que estar na igreja, e às vezes a gente é até pontual com isso. Isso é bom, mas o Senhor quer de nós o nosso coração, sabe? Filho meu, dá-me o teu coração, é o que Deus pede para nós, porque se a gente entregar o nosso coração para Deus, ele vai nos regenerar de tal forma que a gente vai passar a desfrutar de coisas maravilhosas na nossa vida, e a gente não vai mais dar tanta importância para o reconhecimento do mundo. A gente não vai dar tanta importância para o que o mundo pensa a nosso respeito. E foi isso que Pedro fez. Pedro, ele aconselhou a igreja a se santificar e a obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas, acima da pressão social, acima da pressão do governo, acima de tudo. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, pois a obediência ela proporciona a nós bênçãos incomparáveis, sabe? As bênçãos do Senhor, elas virão e nos alcançarão, diz Provérbio. O próprio Deus, se vocês ouvirem essas palavras que eu vos digo e se atentar a elas, as minhas bênçãos virão e te alcançarão. Então nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Este é o ponto primário desta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos antes de a gente chegar no texto. Meus irmãos, eu toquei no ponto, apenas toquei no ponto em que Pedro, ele diz que Jesus, ele é rejeitado pelos homens, mas ele é aprovado diante de Deus. Eu vou ler o verso para não me perder. Pedro diz assim, ó: e chegando-vos para ele, pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meus irmãos, Jesus, como eu já disse, ele foi rejeitado pelos homens, e não será diferente assim conosco. Nós também seremos desprezados pelos homens. O meu encarregado lá, o Valdir, ele é alguém que ele resiste muito. Qualquer dia eu vou falar para ele, igual Jesus quando se encontrou com Paulo no caminho: dura coisa é para você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Para de ficar lutando contra o Senhor, porque quando ele está mais vulnerável, aí ele vem, ele conversa com a gente, ele pergunta do Evangelho e tal. Mas quando ele está no meio do povoado, ele resiste. Aí ele tenta escandalizar a nossa fé, ele tira sarro e tal. Mas aí ele tira sarro em forma de brincadeira, mas a gente sabe que é sarcasmo. E eu pouco me importo. Sabe por quê? Porque eu não preciso da aprovação dele. Aquele que me elegeu, e a gente vai chegar nesse ponto, aquele que me elegeu, ele é o superior, ele é o grande eu sou. E é isso que os jovens precisam ter em seus corações, essa convicção de que o mundo é passageiro, o mundo perece, mas aleluia, aqueles que amam a Deus,
aqueles que não vivem mais segundo, aleluia, a carne, mas vivem segundo o Espírito Santo de Deus, esses, aleluia, aqui na terra desfrutam de coisas maravilhosas, de um interior saudável. Aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus desfruta do amor e da bênção de Deus, e ainda no porvir, aleluia, encontrarão um galardão maravilhoso, encontrarão lá na glória, aleluia, terão um corpo glorificado. Aqueles que vivem para o Senhor Jesus não perdem nada, meus irmãos. Tem as aflições do mundo, não confundam. Enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflições, seremos rejeitados pelo mundo, sim, passaremos por tribulações, mas a tribulação ela produz a paciência. Então tudo tem um propósito na vida do crente. Já viu uma pessoa que se afunda em depressão e que não sai mais, e a pessoa perde o prazer na vida, e a pessoa, assim como o Chorão, ele era um cantor muito famoso na minha adolescência, do Charlie Brown Jr., lembrei o nome da banda. Ele fazia muito sucesso e ele cantava letras, né, que ia contra o governo, contra o sistema, se dizia alguém cheio de alegria, se dizia alguém cheio de amor, mas dentro de um quarto de hotel, ele se afundou em drogas até perder a sua própria vida. Não vou afirmar que ele se suicidou porque eu não sei ao certo, mas ele usou tanta droga que ele teve convulsão ali e ele, naquele mesmo dia, ele perdeu a sua vida. Meus irmãos, olha isso. Era uma pessoa que tinha fama, tinha dinheiro, tinha tudo que o mundo oferece, tinha tudo o que o mundo diz que você precisa para ser alguém feliz, alguém alegre, mas isso tudo é ilusão, sabe? Isso tudo é mero, é passageiro. Por isso, meus irmãos, se apeguem com Cristo, sabe? Tenham prazer em viver com o Senhor da sua salvação. O salmista diz assim, ó: o Senhor é a rocha da minha salvação, a quem eu temerei? Se o Senhor é a minha rocha, a quem me recearei? Sabe, de que nós teremos medo, de que nós teremos vergonha, do que nós teremos, em que nós seremos limitados? Nós não somos limitados em nada, aleluia. Aquele que, a Bíblia diz assim, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aqueles que pensam ser sábios, eles são tolos, porque eles vão contra a sabedoria, que é Jesus Cristo. Mas nós, pequeninos, assim como que eu queria que ele estivesse aqui, ele falou assim para mim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Eu falei assim, realmente é isso que Deus faz. Deus pega alguém desprezado, alguém que não tem valor algum, que não teria capacidade alguma diante dos homens, e Deus ele levanta, e Deus ele estabelece diante dos homens. É isso que o nosso Deus faz. Você só não desfruta disso se você for alguém limitado, se você não buscar em Deus, aleluia, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Meus irmãos, e agora a gente chega aqui nesse verso que a gente leu, o verso 9, que diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos por partes. Pedro está aconselhando aquela geração de cristãos, dizendo a todos os cristãos, dizendo: vocês são a geração eleita. Quem é que foi lá votar nas eleições? No Lula ou no Bolsonaro? Levanta a mão. Então, a gente elegeu o nosso governante. Alguns elegeram o Lula, outros elegeram o Bolsonaro, votaram no Lula, outros no Bolsonaro. Espero que você tenha escolhido seu voto com sabedoria, mas esse é um outro ponto. Vamos focar aqui em eleição. Meus irmãos, quem nos elegeu não foram votos de homens. Quem te elegeu não foi homem, mulher, governantes. Pensa nos senhores do mundo. Os conspiracionistas dizem, né, que existem os senhores do mundo, aqueles que governam a humanidade aqui, que a gente só tem acesso àquilo que
aquilo que os governadores do mundo, terra, cosmos, permitem. Então, esses, não foram esses que te elegeu. Não foram eles que nos escolheram a nós. Quem nos escolheu, aleluia, foi o próprio Filho de Deus. A seu tempo, a Bíblia diz, a seu tempo, no tempo certo, Deus, Ele enviou a Jesus Cristo para o plano de salvação, para o plano da redenção. E meus irmãos, assim como os profetas, sim, a gente olha e vê quão maravilhoso é que Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés presenciou a presença de Deus lá no monte, viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia, era a presença de Deus ali. Nós vemos também o testemunho de Enoque, que a Bíblia diz que andou Enoque com Deus. Mas meus irmãos, nós somos a geração que Deus, Ele amou a todos igualmente. Ele ama a todos nós, até os que estão no mundo. E por isso que Deus, Ele fez o que Ele fez. Ele enviou a Jesus Cristo para morrer e padecer em nosso lugar. É esse o ponto que eu quero dizer para vocês. Os profetas tiveram sim acesso à presença de Deus, mas o Evangelho é um favor de Deus para com os homens. E Deus, Ele manifestou essa graça em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os profetas não receberam este privilégio que temos de saber que Jesus, o próprio Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Olha que privilégio nós temos, sabe, não por méritos, sabe, nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, nós sabemos que Ele morreu por nós. Aleluia. Você acredita que alguém no mundo pode dar a vida por você? Você acha que você vai ser importante para alguém que vai dar a vida por você? Talvez a sua mãe, talvez o seu pai. Mas Deus diz assim, ainda que um pai ou uma mãe se esqueça de seu filho, eu todavia jamais me esquecerei dele. O Senhor não esquece de nós. O nosso nome está gravado na palma da mão do Todo-Poderoso. E Ele mesmo nos elegeu. Ele mesmo, sabe, nos escolheu de uma forma maravilhosa, no tempo oportuno, para fazer aquilo que até os anjos desejavam fazer, que é sermos portadores desta graça maravilhosa. Sabe, que é sermos ministros do Evangelho, intercessores. É isso que Pedro está dizendo. Não se limite apenas às coisas mundanas. Deus escolheu e Deus elegeu vocês para coisas maiores, para coisas eternas, para interceder, para sermos sacerdócio diante de Deus. Por isso eu te convido, se você é uma pessoa que se limita, que não enxerga o seu valor, nesta noite Deus te trouxe aqui para abrir os olhos da sua alma, abrir os olhos do teu entendimento, e para te dizer o quão preciosa vocês são. Jovens, adolescentes, não vivam os conceitos de pós-modernidade. Não vivam coisas que te levarão à morte, à dor, ao sofrimento, mas vivam a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Essa é a palavra de Deus, que a minha mãe me disse um dia, marcou meu coração, que a palavra de Deus, ela é uma espada, que ela penetra lá onde está o lugar da nossa dor, o lugar do nosso rancor. Essa espada, ela penetra lá de uma maneira tão sutil. E quando essa espada sai, ela vem trazendo toda a impureza, sabe? Todo o câncer da nossa alma, de dentro para fora. E ela mesmo vem cicatrizando. Isso é maravilhoso. Foi algo muito espiritual. Parecia que eu estava vendo aquela espada entrando dentro de mim. Eu não falei para ela, mas estou falando agora. Foi algo que me marcou. E realmente é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos, para instruir, para consolar, sabe? Para promover em nós aquilo que nós não vamos receber de ninguém no mundo, mas nós recebemos de Deus. Nós recebemos um propósito, e esse propósito é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos testemunhar isso para aqueles que estão perdidos no mundo. Nós precisamos não somente
viver e ser influenciado. Massa de manobra é uma palavra pesada, mas às vezes tem muito crente que é massa de manobra no mundo. Mas nós somos escolhidos de Deus. Nós somos chamados segundo um propósito. Nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Não se permita ser influenciado pelo mundo. Influencie o mundo. Este é o seu propósito. Sabe, crie uma identidade em Deus, a ponto de que quando você passar pelas dificuldades, a ponto de que quando você for apontado como alguém desprezível, você é um crentinho, igual eu já ouvi, talvez muitos ouvem, nossa, mas você não, os jovens ouvem muito, e por isso eu vou falar dessa maneira, você não beija na boca, você não entrega seu corpo às concupiscências, você não faz nada, você não sabe o que é bom da vida. Não sabem eles o que é bom da vida. O bom da vida é nos momentos, sabe, de dificuldade, de tribulação, a gente poder se alegrar, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Isso é ter alegria. Ter o Espírito Santo em nós é ter alegria. E não se entregar aos prazeres carnais que estão nos afundando dia após dia. E nós seremos certamente no dia de Jesus Cristo condenado por tais coisas carnais. Nós não, perdão. Aqueles que estão no mundo, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, estarão diante de um justo juiz. Nós temos, aleluia, um advogado que estará à destra de Deus para interceder por nós, para julgar a nossa causa. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, Jesus disse que aqueles que me rejeitaram diante dos homens, eu também me rejeitarei diante do Pai que está nos céus. Então vocês que praticam iniquidade, não sei se há alguém aqui no meio, vocês que praticam iniquidade estarão diante de Deus, e vocês prestarão conta, e vocês terão que dar conta dos seus pecados, porque a ira de Deus será derramada sobre os filhos da desobediência, aqueles que resistiram a Jesus Cristo, aqueles que não entregam a sua vida a Jesus Cristo. A ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho, lá no Getsema. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E também Isaías diz que agradou a Deus moê-lo, porque os nossos pecados estavam postos sobre Jesus Cristo. Alguém que não cometeu pecado, estava cheio de pecado, para que a ira de Deus, que estava prestes a se derramar sobre a humanidade, fosse se derramada somente sobre Jesus Cristo. E por isso que um justo justificará muitos. É esse o propósito da fé cristã. É você não chegar diante de Deus desamparado e ter que prestar conta de todos os seus pecados. E aí receber a palavra de Deus seguinte: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Olha que dura palavra é essa, que receberão aqueles que forem desobedientes ao Senhor. Mas nós, e aqueles que todos que se dispuserem a aceitar a Jesus Cristo em sua vida, nós receberemos a vida eterna. Nós, do contrário do apartai-vos de mim, nós receberemos as seguintes palavras: aleluia, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, venham herdar, aleluia, o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir. Não sofrer nessa terra, padecer uma vida pecaminosa e ainda na eternidade passar a eternidade no sofrimento, no choro, na dor. É isso que vai ter, meus irmãos, para aqueles que forem desobedientes a Deus. Mas para nós que somos uma geração eleita e que aceitamos o eis-me aqui do Senhor, aleluia, nós temos, aleluia, a vida eterna pela frente. O Senhor diz que naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não mais haverá pranto, clamor ou dor, porque as coisas velhas já se passaram. E isso que é precioso para nós, é aqui na terra desfrutar do Espírito Santo, e lá na glória desfrutar de coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem. O homem não tem nem noção das coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Por isso eu te convido, meus irmãos, amem ao Senhor, obedeçam a Ele de todo o seu coração, porque o Senhor, Ele é fiel para te honrar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer uma oração, se coloque de pé, e logo após o Evandro vai entoar um louvor. Se coloque de pé, ou de joelhos, fiquem à vontade. Glória a Deus.
Vamos orar, eleve seu pensamento aos céus. Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, meu Pai, nós, meu Pai, não queremos mais viver, meu Pai, segundo o mundo. Nós não queremos mais sermos influenciados pelo mundo, pelos conceitos de pós-modernidade, que é a era em que estamos vivendo. Mas nós queremos, Senhor, meu Deus, ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós queremos, Senhor, ser preenchidos pelo Senhor, de tal forma, Pai, que nós não mais seremos levados por ventos de doutrinas, mas nós, Senhor, meu Deus, seremos tão preenchidos pelo Teu amor, pela Tua graça, porque é isso que o Senhor nos oferece: amor incondicional, amor inigualável. Esse amor nós só receberemos do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê esta convicção de fé aos Seus jovens, aos Seus filhos, senhores, senhoras, todo este povo que está aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor desperte no coração de cada um deles, meu Deus, este desejo de viver uma vida santa, obediente, meu Pai, aleluia, e principalmente, meu Deus, que nós venhamos viver o propósito pelo qual o Senhor nos resgatou das trevas, para que nós possamos anunciar as suas virtudes, que não são poucas, Pai, aleluia. O Senhor é um Deus virtuoso, é um Deus poderoso, Pai. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor repreenda, meu Deus, toda a maldição hereditária, todo o pesar, todo o espírito de perturbação do Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E venhamos, Senhor, meu Deus, ser uma geração saudável, uma geração que faz a diferença, uma geração, meu Pai, que transmite, Pai, a Sua glória. A nossa face será um refletor de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e profetizo sobre a vida dos Seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade. Convido o pastor a fazer a oração de encerramento após o louvor do Evangelho. Agradecer, igreja. Amém. Palavra abençoada, né? E em nome dos jovens da igreja, nós queria te abençoar, irmão. Glória a Por Deus. você ser esse grande homem de Deus que você é, por você ser esse líder que Deus colocou no caminho desses jovens, no meu caminho. Que o Senhor continue te abençoando muito. Isso é uma forma do grupo todo de agradecer a você, agradecer a Júlia, a sua família, por você se disponibilizar para fazer a obra do Senhor, para fazer o ídolo do Senhor. Nós oramos pela sua vida, pela sua família, que o Senhor continue te capacitando para nos orientar, para orientar muitos jovens, que em nome de Jesus vai vir através da nossa obra. E que você possa receber, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou estar com a oportunidade em nome de Jesus. Quem ouviu a palavra aqui nessa noite, diga amém. Você entendeu o recado do Senhor? Glória a Deus. Quem ouviu a mensagem, entendeu que Deus tem coisas melhores para nós. Eu creio, Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu quero presumir que todos, se não todos, a maioria que aqui está, são cristãos, conhecedores da palavra do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que Deus tem algo para mim e para você. Tem momentos que Ele fala conosco através do sorriso de um irmão. Tem momentos que Ele fala no meio do louvor, no meio da adoração, fala na palavra, como nós acabamos de ouvir da boca do servo de Deus, fala num abraço, num aperto de mão. Ou seja, Deus fala de muitas e muitas formas. Eu disse e vou repetir: nós somos uma geração eleita, chamados por Deus. Mas pode ser que ainda haja dúvida no coração de alguém. Eu queria, através dessa canção, te ajudar a eliminar todo e qualquer tipo de dúvida. Se você sentir que você precisa dar um passo a mais para o Senhor,
Se você precisa e entende isso, que está faltando um pouco mais de entrega da sua parte, entrega do que, irmão Evandro? Você ser mais próximo dele, como ele é de você. Nem sempre a gente levanta da cama e agradece, mas todos os dias, se nós estamos aqui, é porque tem alguém lá em cima que nos ama. Aleluia. Que nos concede fôlego de vida todos os dias. Você se alimentou hoje? Você comeu hoje? Você está bem vestido? Tomou um banho? Se arrumou? Teve condições de vir aqui? Tem gente que está em situação pior. Então, eu quero te relembrar o motivo pelo qual nós estamos aqui. Se essa letra falar com você, fique à vontade de expressar a sua gratidão ao Senhor, amém? Me ouça agora nesse hino, o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, me estendeu a mão. Por isso eu canto. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Aleluia. Essa parte é importante. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje estou feliz. Por isso eu canto assim. Só quem é feliz, louva o Senhor. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Ei! Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Lembro quando um dia em que você sentia transbordar problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz. Ele é o meu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador também. Cante.
aceite a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Eu te digo, se alguém aqui que não faz parte da geração eleita e quer fazer parte dela, saiba, há bastante espaço no reino. Quer ser feliz? Aceite a Jesus. Deus abençoe a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvar a Deus, já agradecendo aos irmãos que estão cooperando conosco, né, Vitória? Dando a paz do seu pai, dando a mãe. Quero agradecer também alguns familiares, né, que vieram prestigiar, familiares do Maio, familiares da Maria do Guarda. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se coloque de pé todos, oração final, oração da fé. Você veio à casa de Deus e Jesus jamais despediu o povo de mãos vazias. Faça assim para receber a oração da fé. Você não sairá daqui de mãos vazias. Deus abençoe ao líder, ao Mairo, Deus abençoe a equipe por esse trabalho, compartilhando fé, compartilhando o amor de Deus. Olha comigo, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, contigo não existe acaso, e ninguém está aqui por acaso, meu Deus. O Senhor jamais despediu, por maior e numerosa que fosse a multidão, de mãos vazias. O Senhor era ciente e consciente daqueles que precisavam de uma libertação, e o Senhor, no mundo espiritual, quebrava cadeias, quebrava correntes, quebrava algemas e colocava os oprimidos em liberdade. Meu Deus, se houver alguém aqui, meu Deus, com a necessidade de uma libertação, agora, no poder, na autoridade do nome de Jesus e pela ação do Teu Espírito Santo, quebre cadeias, quebre correntes, quebre algemas, e que essa pessoa saia daqui livre, em nome de Jesus. Senhor, se houver alguém aqui, meu Deus, enfermo, com uma enfermidade de repente crônica, uma enfermidade que está além e aquém da medicina, dos tratamentos e dos remédios. Tu és médico por excelência, Tu és médico dos médicos. Toca agora, da ponta do cabelo até as plantas dos pés, e faça, meu Deus, aleluia, um milagre. Cura, sara, porque o Senhor foi aquele que disse: eu sou o Senhor que te sara. Em nome de Jesus, ó Pai, dê saúde, no nome de Jesus, para testemunho do Teu poder, para testemunho da Tua palavra, e que Te conheçam como Deus vivo e verdadeiro, como Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, Tu conheces os lares, e o Senhor sabe como as famílias e os lares estão vivendo um momento turbulento. Oh, meu Deus, pessoas que não conseguem sequer dormir à noite. Mas hoje, meu Deus, hoje, envia desde já os Teus anjos, com espada de fogo desembanhada, entrando lá, no lar, na casa, na família. Eles vieram aqui na tua casa, e o Senhor vai lá agora, na casa dele, na casa dela. Muda aquele ambiente, muda aquele lugar, meu Deus, onde havia perturbação. Haja paz em nome de Jesus. Onde havia miséria, meu Deus, haja prosperidade. Onde havia tristezas, angústia, haja alegria, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, coloca uma bênção, meu Deus, sobre esta vida. Coloca uma bênção sobre este lar. Coloca uma bênção sobre esta família. Marque cada um com a Tua bênção, com a Tua paz e com a Tua graça, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só os que crêem digam amém, Jesus. Amém. A saída será aqui, por essa porta de acesso lateral, e vocês terão a oportunidade, né, de contribuir com os projetos dos jovens, tá bom? Disseram que tem um cachorro crente ali, um cachorro quente, né, irmãos? Tão grande, irmãos,
Se fosse um cachorro, seria um dog alemão. Tá exagerado o negócio. Tá bom? São só R$10. Já com a bebida. Bebida tá gelada. R$10 apenas com bebida gelada e sobremesa. Ah, com esse calor caiu como luva. Quanto que é? Só 1,50 sorvetinho geladinho. Irmão, sorvete gelado com esse calor, meu Deus. Levante a mão dessa apostólica. Amanhã o grande culto a partir das 6 horas. Diga assim comigo: o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. A graça de Jesus Cristo. A graça do E a Senhor comunhão do Jesus Espírito Cristo. A Santo. comunhão do Espírito Santo. Esteja comigo. Esteja comigo. Não apenas hoje. Não apenas hoje, Mas todos os dias. mas todos os dias Da minha vida. da minha vida. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.